meus amigos, voltando aqui diretamente do Iguatemi, no quarto bloco do Projeto Maternidade, nesse primeiro dia aqui, dia 4/7, esse super evento produzido pela Revista Saúde, junto com a RR Marketing Médico e outros parceiros. E nós estamos aqui para a abertura do quarto bloco com esse super time aqui de especialistas. E eu já vou pedir para cada um se apresentar, para falar um pouquinho, fala do seu nome, o que faz, e a gente já vai começando essa apresentação, tá bom? Muito legal estar aqui hoje. Eu vou começar por você, Andiara, você já vai se apresentando aqui, depois eu já passo para a doutora Renata. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Eu me chamo Andiara, sou enfermeira, sou da empresa Anjos do Cuidar, sou consultora de pediatria e consultora em saúde materna e infantil. Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigado, viu, Andiara? Olá, boa noite, quero agradecer a revista. E eu sou Renata Martinez, sou nutricionista materna e infantil. E é um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto tão lindo que é o Projeto Maternidade. Boa noite, eu sou a Paula Pierami, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Trabalho atendendo gestantes na preparação para o parto, preparação para a gestação, durante a gestação e no pós-parto também. Eu sou a Mila, empresária, mãe, influencer. E mais uma vez eu quero agradecer a revista, que além de eu estar dando aqui meus depoimentos, eu estou aprendendo bastante, viu? Legal. Eu sou a Carol, sou produtora de moda e, bom, estou aqui a convite da revista porque eu tenho uma bebezinha, sou mãe também. Também quero agradecer porque estou aprendendo muita coisa aqui hoje, viu? Meu Deus. Oi, eu sou Marina, sou pediatra e neonatologista. Sou mãe de 3 também, que ajuda um pouquinho na profissão, né? Verdade, doutor? 3? Tá igual a Kelly, hein? Nossa, parabéns. Novinhas, eu falei assim, você tem 3 filhos? Não, eu tenho. Eles, Oi, eu sou a Kelly. Gente, muito bom, né? Tem muito assunto. Boa noite, eu sou cirurgião vascular, meu nome é Marcelo. Eu venho aqui para ajudar, agradeço o convite da Revista Saúde para tirar algumas dúvidas em relação a esse projeto Maternidade na minha área. Legal, doutor. E boa noite, meu nome é Vanessa, eu sou dermatologista. Tem algumas coisas que a gente pode acrescentar também nesse público feminino com relação à maternidade. E também sou mãe, tenho 2 filhos, também um pouco de experiência. Legal, gente. A gente falou bastante já do antes, da desintoxicação, de quando a mãe descobre que ela está grávida. E esse bloco agora, a gente vai falar sobre bem-vindo à maternidade real. Aquela hora que nasce o bebê, que a gente está ali com todas aquelas coisas que a gente sabe que acontece, com todos os hormônios que acontecem, com todos os parentes em volta, com todo aquele momento ali da mãe, que é muito lindo, muito maravilhoso, mas existem várias coisas que a gente tem que falar sobre isso. Eu gostaria de começar com a Paula, contando como que foi essas 27 horas e a importância desse fortalecimento pélvico, que você também é especialista, na hora que você teve o parto normal e quando nasceu essa questão. Bom, me apresentei e não disse, né? Eu também sou mãe, né? Tenho uma Beatriz, uma bebezinha linda de 1 ano e 2 meses. Tá? Bom, acho que foi todo um preparo, como você disse, começa bem antes, né? Bem antes de pensar em engravidar. Acho que a gente tem que estar em dia com a saúde, acho que alguém falou num bloco anterior sobre se conhecer. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente se conhecer, conhecer o próprio corpo, conhecer as próprias capacidades e trabalhar em cima disso, né? Não é porque, nossa, hoje eu não consigo, mas o que eu posso fazer para conseguir? Bom, desde a faculdade, né, entendendo sobre anatomia, fisiologia, o corpo humano, como é que ele funciona, tudo que envolvia gestação, parto, sempre foi um assunto que me interessou bastante, sempre me chamou muita atenção, eu sempre achei encantador,
porque eu acho surreal, assim, a gente parir alguém, assim, eu falo, poxa, eu gerei uma pessoa, né? E hoje eu olho minha filha ali, eu vejo ela já tão pequenininha, cheia de opinião, cheia de atitudes, e eu fico olhando assim e falo, nossa, eu fiz, nossa, né? É demais. Eu acho muito legal, assim. Então, desde a faculdade, quando eu fui entendendo melhor, estando mais próxima desse assunto, eu sempre me interessei bastante, tá? Eu até brinco que eu falo que eu tive um parto normal, acompanhado pela doutora Roberta, que estava aqui, pela Renata, pela Josi, né, minhas doulas. Eu falo assim, minha escolha, né, por um parto normal, por um parto natural, primeiro foi porque eu nunca fiz uma cirurgia. Nada. E eu tinha pavor de pensar, eu falava, meu Deus, mas vai me cortar? Vai me anestesiar? Não. Como assim vai me cortar? Vou passar por uma cirurgia? Eu fui feita para isso. Então, todo o trabalho, né? Então, já trabalhava com Pilates como fisioterapeuta. Entendi que o Pilates, na minha área de atuação, era um recurso muito interessante. E aí foi muito legal, assim, porque eu fui entendendo o meu corpo, fui me conhecendo, fui me fortalecendo, né? Até eu escrevi na matéria que eu acho que de todos os ganhos, né, que me conhecer e me fortalecer e entender o meu corpo, o maior foi eu ter fé no que eu sou capaz, né? Acho que mesmo na hora do parto, quando eu vi a Beatriz, quando ela nasceu, e eu achei, uau, eu gerei uma pessoa. E a outra coisa foi, uau, né, olha do que eu sou capaz. Eu tive fé em mim, eu acho que isso é o mais importante, assim, é ter fé em você mesmo, assim, né? Falar, olha do que eu sou capaz, caramba, né? E se a gente acreditar na gente, estiver bem acompanhado, tiver um bom trabalho, né, feito em todos os sentidos, tanto com informação, porque eu acho que informação realmente esse fortalecimento também, então, é muito importante para ter esse bebê, né? Sim, assim, foram 27 horas, né? Desde os primeiros sinais até a hora que a Beatriz nasceu, né? E eu acho que foi importante não só para o momento do parto, mas eu brincava muito com a Renata, né? A Renata fez uma comparação muito legal, que ela falou, é como se preparar para uma maratona. Eu não imaginava que fosse durar tanto tempo, né? Mas realmente, assim, estar preparado não é só pensar também no assoalho pélvico e como é que tem que ser, e o momento expulsivo. Eu tenho que pensar que eu tenho que estar bem fisicamente, né? E então entender o meu corpo e usar o meu corpo assim para estar bem, ter capacidade respiratória. Isso cansa, chega uma hora que você vai falar, nossa, meu Deus, não vai acabar mais, esse menino não vai nascer mais. E então ter preparo físico, né? Esse trabalho todo assim é importante realmente como quem se prepara para uma maratona, porque o preparo físico foi muito importante. Para a hora de saber fazer a força, na hora de saber relaxar, porque é importante saber relaxar, não é só fazer força, né? Ter um controle de respiração, controlar a mente, porque chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, que loucura que é essa, onde é que eu fui me enfiar? Então, até o controle Pilates, né? Hoje em dia, assim, há uma confusão muito grande, as pessoas pensam que é só um sistema de exercício, que é um monte de exercício e pronto. E não é, né? O Joseph criou e ele chamava o método dele de contrologia. Ele falava que era a capacidade do homem de ter corpo, mente e espírito em total harmonia. E olha que profundo que é isso. É eu ter total consciência do meu corpo, do que acontece comigo, da minha mente, de eu ter controle sobre a minha mente. E aí bate medo, né? Cansa. A gente acha que não vai aguentar, mas quando eu tenho alguma coisa que me dê recurso para que eu volte para mim, que eu acredite em mim e busque esse equilíbrio, aí as coisas acontecem mais fácil. Tanto lá nas 27 horas, né? Então acho que isso foi muito importante, quanto para depois, porque depois é uma pessoa nova que a gente está ali estabelecendo uma relação, né? Então ter mente em equilíbrio para você estabelecer uma relação com um serzinho que está ali, que a gente não sabe como é que lida, difícil. Quando o neném chega, né, que a gente chega em casa e tudo isso acontece, né, e tantas coisas, tantas mudanças tá acontecendo tanto na nossa vida quanto na nossa família,
Queria perguntar para a doutora, esse atendimento que faz a pediatra em casa, até a matéria da doutora fala, não tire o bebê de casa, né? E eu falei aqui, pessoal, a doutora não estava, que eu tirei 45 dias e estava passeando no shopping linda, achando que normal. Então, eu acho que meus filhos são sobreviventes. Então, assim... Ô filho, você está vendo, filho? Eu queria Tá vendo, ele filho? passeando no shopping 45 dias. Queria que a doutora falasse isso quando nasce o bebê, desses cuidados primordiais ali, quando a mamãe está lá em casa e chove um monte de conselho. Eu queria que até a Camila, depois a Carol, representando todas as pessoas que estão vendo isso, alguma curiosidade de pitaco da família, de amigo, que vocês possam depois falar, que a doutora vai falar agora sobre esse primeiro cuidado. A casa da Mila era mais do que vir no shopping, cheia de gente. Mas isso... Boa, Carol. Mas, assim, mas, Carol, isso é uma coisa que não tem problema. Sabe por quê? O que a gente fala é assim, as pessoas têm uma mania de achar que assim, a criança não pode sair de casa, então ela não pode ter contato. Não é isso. A sua casa foi daquele jeito durante a gestação inteira e vai ser durante a vida da Betina inteira. Então, isso é família. Isso é dela. Vir ao shopping, não, a gente não sabe quem está aqui, quais são as pessoas que circularam, que essas pessoas estão trazendo de vírus próprio, de contaminação própria, que para aquela família não tem problema, mas para a sua família pode ser que tenha, entendeu? Então é isso que a gente fala, por isso que a gente fala, não é ir em lugares públicos e lotados e aglomerados. Passear no parque? Pode. Descer no prédio para passear de carrinho lá embaixo? Isso pode. Não é um não sair, porque senão a mãe já fica louca, né? A hora que o nenê nasce já é uma loucura que a mãe quer falar o que eu fiz, pegar o nenê, pôr para dentro da barriga e falar, pelo amor de Deus. É assim, ninguém está preparado para isso. E a gente fica olhando o bebê e esquece que a mãe está ali, né? E a mãe, às vezes, precisa de mais atenção, de mais cuidado do que o próprio bebê. Porque se a mãe não está bem, o bebê não vai ficar bem. Eles são, até um bom tempo, eles são uma coisa só, né? O bebê e a mãe é uma simbiose que é tamanha. Então, se a gente não tentar olhar para aquela mãe também, aquilo ali não vai dar certo, pensando só no bebê. Então, assim, o que eu falo, pode ir na casa da avó, pode ir na casa da madrinha. Isso pode. Isso não tem problema, porque é o contato que ele vai ter durante a vida dele inteira e é o contato que ele teve dentro da barriga. Então, aquilo ali para ele é normal. É tudo bem. Não, legal. Não. Shopping, mercado, igreja, culto, aglomerados, isso, os locais fechados e aglomerados. Essas são as coisas que a gente fala para não ir. Até essa criança conseguir ter uma imunidade que ela seja capaz de ficar bem se alguma coisa acontecer com ela. É isso que a gente fala desses primeiros cuidados. Viu, doutor? E foi muito legal que num dos blocos anteriores estava o pessoal da vacina aqui, explicou, e a doutora Marcela... É isso aí, doutor. Comenta aí, doutor. A pergunta para a Marina era essa: quanto tempo após todas as vacinas? A gente fala pelo menos uns 3 meses, que pelo menos você conseguiu fazer a primeira dose de todas as vacinas com 3 meses, e a imunidade da criança no 3º mês ela já fica mais ativa, ela tem uma imunidade melhor, o sistema imune da criança já melhora. Então, para esses lugares aglomerados, pelo menos uns 3 meses, bebês termos e sadios. Os bebezinhos prematuros a gente segura um pouquinho mais. Legal, hein? Ó, já dando gancho aqui, porque quando a doutora falou, a Andiara já falou, já deu uma liga aqui. Qual é o trabalho que vocês fazem justamente nesse momento, que é um momento ali onde aparece, a gente no bloco anterior também falou, tio, vizinho, palpiteiro para todo lado. Qual que é o trabalho que vocês fazem, que você acha legal, isso aí do que a doutora falou, e que vocês vão dar essa segurança para a mãe também, né? Você pode comentar com a gente? Então, pegando o gancho aqui com a doutora, a gente estava até se olhando, né? Eu pego aquela fase que a mãe está desesperada, né? Que é a primeira semana do bebê. Então, essa mãe, ela está com muitas dúvidas, ela está com os seios machucados, principalmente as mães de primeira viagem, que são aquelas mães que não sabem, elas fizeram o curso, elas têm interesse em saber, mas elas saem da maternidade e pensam assim, e agora? O que vai ser de mim? Eu e esse bebê sozinho? E às vezes tem as avós, os pais, e isso também gera uma cobrança, porque elas querem amamentar muitas, mas não conseguem. Então o nosso trabalho é primeiro falar o seguinte, não se culpe, né? Não se culpe, cada mãe
tem um jeito de cuidar do bebê, ela vai aprender a cuidar desse bebê. E o nosso trabalho é ir lá, orientar, falar da pega, né? Como é que tem que pegar esse bebê, como é que tem que segurar. Então, você muitas vezes é contratada para cuidar do bebê, mas você cuida muito mais da mamãe. É sempre a mãe. A gente fala que assim, a mãe ela é o pilar do nosso cuidado, porque ela está com uma sobrecarga emocional muito grande, né? São muitos hormônios. E uma zona neutra é bom, porque daí tipo não é a família, não é o amigo, aí você fica ali. Isso. E aí muitas querem amamentar, mas está naquele momento em que ainda está tendo o colostro, vamos dizer assim, ainda não teve a primeira pojadura propriamente dita, né? Que é a descida do leite. E há muita insegurança, né, doutora? E o que eu acho bom desse atendimento em casa, que eu vejo muito, é que você consegue atender a família inteira. Isso. Então, assim, porque no consultório, às vezes a mãe vai sozinha, ou ela vai... Então, em casa, eu consigo ter assim, ó, todo mundo ali. Exatamente. Então, eu pego o pai, a avó, a babá, a tia, a vizinha que fica ali o dia inteiro. Então, eu consigo pegar todo mundo. E aí, a gente consegue... ensinar, tentar que todo mundo né? fale a mesma língua, entendeu? Ver aonde essas pessoas vão conseguir ajudar essa mãe ou atrapalhar. Exatamente. É bom, né, e o nosso trabalho é isso, na verdade, assim, ajudar as mães, não só mães de primeira viagem. Às vezes a mãe teve um filho, 5 anos atrás, há 2 anos atrás, e cada gestação é uma gestação. Então, o nosso trabalho... Cada filho tem uma mãe diferente. Exatamente. Cada filho tem uma Então, mãe. a gente ensina tudo. Às vezes ela tem medo, é um prematurozinho, ela tem medo de segurar esse filho. E a gente também trabalha muito com o pai. Porque o pai, ele fica muito, às vezes, ele fica sem saber o que fazer. Ele vê a esposa muito estressada, né? Estou vendo aqui você falando assim, é bem isso, né? E aí a gente tem que trabalhar esse pai, deixar a mãe dar também, porque muitas mães não deixam, elas não sabem como lidar, mas elas também não deixam o marido trabalhar, ficar junto da criança, participar. Então é um trabalho muito gostoso, mas é o que a doutora falou, requer assim um cuidado de toda a família. Então é isso. Eu acho que isso é interessante você falar que é bom que você pega a família inteira, porque às vezes a gente vai, se informa, se prepara. Aí tem aquele parente lá, tem aquela visita que fala, mas é assim? Mas é assim mesmo? Não, eu estudei, mas eu fiz e nunca morri, né? Nenhum filho meu morreu. E aí é legal, assim, o profissional em casa e quando ele vê a família, porque às vezes eu estou falando a mesma coisa, mas aí vai lá a pediatra ou vai lá a enfermeira e fala, tem que ser assim, é melhor que seja assim. Ah, então a enfermeira falou. Então, avaliza o que a gente também se prepara durante a gestação, né? Renata, tem algum alimento que dá cólica no bebê, a mamãe tomar, comer, que faz ter mais cólica o bebê? Tem esse mito, né? De que se comer isso ou aquilo dá cólica no bebê. Se a mãe comer, tem uma alimentação melhor para esse momento? Então, tem e não tem. Tudo vai depender de como está essa mãe. Eles falam do feijão, do repolho, de brócolis, mas assim, não é proibido, desde que saiba o preparo certo. O feijão tem que estar de remolho 24 horas, ser trocada a água 3 vezes. Cozinhar com o louro diminui os fitatos do feijão, também diminui os gases. Mas a cólica do bebê não é do alimento da mãe, é da pega mal que ele pega. Se ele respirar junto, engolir ar, então isso também dá. Até os 3 meses é fisiológico. Está madurando ainda o intestino da criança, então ainda dá cólica. Tem que saber tudo, como que está o bebê também, para saber. Mas sim, tem alimentos que aumenta. O que a gente costuma falar para as mães é para as mães se perceberem. Se a mãe comeu alguma coisa que fez mal para ela, provavelmente aquilo vai dar indigestão no bebê. Vai. Então tem gente que fala, eu não posso comer feijão. Sim. Se ela comer feijão, ela vai ficar indigesta porque o intestino dela não aceita aquele tipo e o bebê provavelmente não vai aceitar. Então não existe uma receita ou uma coisa específica, a gente tem que tentar ensinar. E o que ela falou é isso, 90% das cólicas, daquelas cólicas que as mães se descabelam, é a amamentação que tem alguma coisa errada.
geralmente a pega ou o volume, a oferta que não está adequada. Isso é mais comum acontecer do que a alimentação materna em si. Isso. E o estresse da mãe, o bebê sente. Então, a mãe ansiosa por ela não estar amamentando direito, ou está com dor por causa que foi uma cesárea, ou brigou com o marido porque os hormônios, o nenê sente e reflete em cólica. Então, o emocional da mãe também passa para o nenê. O vínculo mãe e filho é tão grande que ele sente a respiração da mãe diferente. É muito importante, né? A gente está falando aqui muito desse olhar para a mãe, né? Que é a maternidade na vida real. A maternidade na vida real, você se vê, muitas vezes, com a barriga toda cheia, escura, com a pele cheia de mancha, com um monte de estria. Eu tive estria até de assim, eu tive tudo essas coisas. De assim, ó. Fez de assim na minha barriga. Hashtag estria. Tem lugares assim que eu nem sei se tem mais assim, é só estria mesmo. E é uma mudança brusca na na autoestima, né? Eu queria falar aqui com esses dois, casal especialista que tem filho, tudo que de repente é o momento dela ficar calma, né? Porque aquilo vai passar e vai ter hoje em dia, na minha época não tinha, na minha época assim, né? Hoje posso, mas eu não sabia que tinha hoje tantos tratamentos, tanto preventivos para estria e mancha, quanto para depois. E varizes também, né, doutor? Hoje tem super lasers, então... Já dando gancho para a doutora, também já fiquei curioso aqui, porque já que você vai falar, doutora, e também quanto tempo depois que a mulher já pode, que ela ganhou o neném, que ela já pode começar a fazer os tratamentos estéticos, isso aí também. É importante manter a calma, né? Saber que realmente muito daquilo vai passar sozinho. O tempo é um aliado muito importante. A perda de peso, muito desse escurecimento das manchas vai desaparecer sem precisar mexer, sem precisar fazer nada. Então, é um momento que tem que dar tempo ao tempo. O ideal seria, a partir dos 3 meses, que o organismo já voltou um pouco, já dá para começar a usar tópicos, usar cremes. Claro, se está amamentando, vai ter ainda uma limitação de alguns produtos que não dá para fazer, não dá para usar, mas tem outros até mais naturais que a gente consegue já ter uma melhora da parte estética. Mas o ideal seria voltar um pouco desse peso, né, para começar a tratar realmente o que ficar de estria, porque muitas não vão precisar nem de tratamento, vão sumir sozinhas. E o melasma, as manchas que vão surgir, também some ou clareia, melhora muito logo nos primeiros meses. Então, não precisa descabelar, apavorar, porque tem gente que já chega logo nos primeiros 10, 15 dias querendo tratar, e realmente não precisa, né? A gente pode esperar um pouco, porque vai melhorar. E a gente não tem mais essa pressa, porque existia uma história de que a estria tem que tratar o quanto mais recente for, senão não vai ter mais jeito. E hoje em dia tem que estar vermelha. Não é mais assim. A gente tem tratamentos a estrias brancas, tem uma resposta importante. Olha que informação importante, ó. Claro, existem as estrias mais difíceis, aquelas que são muito largas, que tem um dedo de largura, que tem muita flacidez de pele, que realmente vai ter que ser retirada numa cirurgia plástica. Mas a maioria tem resultado. Melhor é prevenir, mas acontece, né? Existe, já a gestação, a gente tem que priorizar o bebê, então acaba ganhando peso fora do esperado, acaba tendo que tomar corticoide, algumas medicações que vão fazer surgir as estrias, mas mesmo as estrias antigas, as que já ficaram brancas, têm resultados muito interessantes com os tratamentos. Não precisa ser tratamento muito agressivo, que vai te afastar do sol ou te afastar das atividades diárias, mas logo nas primeiras sessões a gente consegue ver resultado. Claro, isso tem custo, não é um tratamento que muita gente pode não ter acesso pelo custo, mas os hospitais de escola têm acesso, tem muito treinamento, e até quando eu fiz a minha residência, a gente não tinha muita coisa para o SUS, né?
Mas hoje em dia, no Hospital Escola tem os lasers, tem os microagulhamentos, tem as medicações que tem resultado rápido e vale a pena fazer. Doutor, e no seu caso, essas varizes que surgiram antes da gestação e depois perduram, dá para resolver? Dá para resolver. Em relação ao tempo, a Vanessa respondeu mais ou menos. Muito dos vasinhos, veias reticulares, aquelas veias retinhas, acabam sumindo com o pós-gestação, o período puerperal que a gente chama, de 3 a 6 meses no máximo aí. Mas algumas varizes em si persistem, associado aos vasinhos. Isso tem tratamento após. Não tem. A mulher grávida tem tanta variz. Por que dá tanto na gravidez? Por vários motivos. Em relação à parte vascular em si, o que a gente está falando em relação à prevenção. Muitas ganham muito peso, o sobrepeso, a obesidade está relacionado ao crescimento de varizes. As mudanças hormonais da gestação ganham vasinhos, ganham varizes. A vida acaba se tornando, às vezes, mais sedentária. Isso é um fator de risco para vasinhos, para varizes. E a falta de atividade física, o não uso da meia elástica, que é um dos maiores aliados para a gente desde o começo da atividade física. A doutora Renata quer saber se o senhor indica essa meia elástica. Certo aí? Eu indico quando a gestante, quando ficar grávida. Só que 99% chega no consultório na 32ª, 34ª semana para usar. Não chega antes. Então, eu indico antes, preventivo. Eu usei as 2 gravidez toda, porque eu trabalhava em pé. E teve muito crescimento de vasos? Não. Nada. Muito pouco, né? Já é uma prevenção Nada. enorme isso. Sobram poucos vasinhos, aí a gente tem uma gama de tratamento para fazer após. Agora, quando não usa e associa sedentarismo, associa sobrepeso, associa, às vezes, complicações obstétricas, um tempo maior para se tratar, tem paciente que sai pós-gestação cheio de varizes. Esse paciente não consegue mais fazer um tratamento somente de consultório. Acaba, às vezes, tendo que operar. Então, atrapalha bastante o dia a dia. Por isso que a prevenção, nesse caso, e como outros, é a melhor opção. No meu caso, bem no começo da gestação, eu senti pouca coisa, né? Só que uma das que eu senti foi um cansaço na perna. Assim, bem cansada, sabe? E eu usei a meia. Mas mesmo usando a meia, eu trabalho em pé também. Mesmo usando a meia, eu não tive inchaço, mas eu tive varize, vasinho. Imagina se eu não tivesse usado. A tendência era que tivesse piorado. Teria sido pior. Eu não aguentava, realmente. Eu não tive nada, mas esse problema na perna, realmente, era um cansaço de não aguentar ficar em pé. Muito tempo. A meia elástica vale a pena todo dia a dia, né? Principalmente na gestante em si. E uma meia relativamente simples. Hoje a gente tem vários modelos de meias. O problema antes era clima, hoje tem meia com efeito climático, meia extremamente tranquilo para se usar. Não é mais aquelas meias antigas das nossas avós, das nossas mães, com dificuldade. Hoje tem calçador de meia. Então, todos esses mitos em si do uso da meia têm que ser jogados de lado, porque não tem mais essa grande dificuldade. Tem ainda um certo preconceito, né, em relação a isso. Mas é difícil colocar a meia com barrigão. Muito difícil. Por isso que você coloca tem que ter um marido primeiro para trimestre. Gente, é impossível, não dá para abotoar o calçado. E usa meia depois que ganha o neném também? Usa meia depois. Geralmente os 3 primeiros meses. Depois que ela melhora a parte hormonal, que já está no dia a dia, obrigatoriamente não. Ela pode usar preventivo. Mas depois dos 3 meses que ela tratar, a gente pode tirar. Já não é mais uma obrigatoriedade. Agora, a gestação e os 3 primeiros meses de puerpério, eu indico nos pacientes que chegam ao consultório. Porque é quando o hormônio está voltando também, né? É quando o hormônio está está normalizando. voltando, tudo, né? Que aí os vasinhos até tendem a sair. Alguns, outros ficam para a gente orientar aí o tratamento. Muito bom. Conta para nós como foi esse chegar em casa com o bebê, como que foi toda essa dinâmica com você? Eu estava aproveitando o bloco anterior,
me deixaram separada da Betina, né? E então a gente ficou só um dia no hospital, porque o Rodrigo falou, não, eu quero ir para casa, e a gente foi embora para casa. E aí, quando ela ficava com a gente no quarto, ela chorava. Aí eu ia dar mamar para ela e meu leite não tinha descido ainda. Aí, e lá, quando ela ficava lá no berçário, ela não chorava. Aí eu peguei, cheguei e falei, gente, o que está acontecendo? Porque a neném não chora aqui, só vai ela para o quarto e chora, né? Ela falou assim, porque a gente dá complemento. Então é isso que eu contei para Carol. E eu acho que eu não, assim, é difícil julgar, mas eu acho que acontece isso em todos os hospitais, tá? Eu não sei. Não, todos não, mas Aí eu falei, você jura? Acontece bastante. Que cês... Ela falou, porque seu leite vai demorar um pouco descer e a gente dá um copinho. Ela foi e me ensinou. Aí ela me ensinou, eu falei, ok, tipo, eu sabia que o leite demorava 3 dias, vai ter um colosso, tem que colocar a criança para aumentar, tudo, enfim. Quando a gente saiu do hospital, foi num domingo à noite, final do dia, e o Rodrigo quis, ainda que eu estava com corte, tive cesárea, que eu passasse na minha sogra, para o pai do Rodrigo estava acamado, que ele queria mostrar a neném para ele. Chegamos em casa, na minha casa de verdade, em Buritama, meia-noite. Aí, bem, meia-noite o bicho pega. Sem leite, ela esgoelando. Eu estava com muito gases, por causa da cesárea. E dor também da cesárea, que eu nunca tive tanta dor na minha vida, assim. Eu falava até nas redes sociais, falei, gente, eu não estou aguentando de dor, é muita dor. É uma dor, assim, insuportável. Eu já tinha feito várias cirurgias, tinha feito lipo, coloquei silicone 2 vezes, mas nada igual a dor da cesárea, sabe? Uma dor assim absurda. Mas enfim. E o Rodrigo e a neném gritando, esgoelando, eu falei, vai ter que dar leite para ela. Ele disse, você tá louca? Você não vai fazer isso, você vai dar seu peito. Eu falei, mas não tem um leite, meu leite não desceu ainda. Não, você vai ter que colocar. E começou aquela energia. E ele, por mais que ele é médico, ele, não, você tem que amamentar. Eu falei, eu quero muito amamentar minha filha, só que meu leite não desceu. Vai demorar um pouco. E ela, não, vou deixar minha filha morrer de fome. E nem ficar chorando a noite inteira e nem desgastar o nosso relacionamento por isso. Buritama, uma cidade pequena, não tinha farmácia aberta. E a gente também não comprou, né? O que eu fiz? O Rodrigo ligou na Santa Casa, como ele é médico, ele perguntou, tem leite aí? Eu tem. Vou passar aí para pegar. O Rodrigo foi lá, pegou um leite na Santa Casa. E a gente fez um copinho para a Betina, deu para ela, ela dormiu. Então, assim, foi a noite do terror, porque até o Rodrigo aceitar a minha ideia. Aí eu contei para ele, eu falei, lá no hospital deram para ela, imagina que não deram. Eu falei, deram porque a enfermeira me contou. E eu jamais ia fazer, né? Informação, né? E assim, informação. E, gente, foi só uma vez que eu dei, né? Mas assim, o desespero, até outra informação, que eu queria tanto amamentar, tanto, estava com tanto medo de não ter leite, porque eu não sentia o meu peito ficar duro nem nada. Eu comprei a ocitocina, enfiava no nariz, eu tomei Plasil, eu tomei tudo que vocês pensavam, o povo mandava lá nas redes sociais, toma isso, domperidona, tomava, toma não sei o que lá, e eu fui tomando, e eu sou totalmente... Não, eu não tinha ninguém. Era as redes sociais, eram as minhas amigas que me ensinavam. Não tinha anjos do cuidar. Me enfiava o treino, coisa no nariz. Eu fico ainda assim, né? Que eu acho que eu sou a mais desinformada, porque eu fico olhando, gente, é muita coisa nova. Por isso que esse projeto cresceu muito assim dentro de mim. Eu falo, vocês duas teve filho agora, esses dias. E estavam sem um monte de coisa, podia ter uma pessoa sem muita informação. E não, aí eu vou chegar nessa parte aqui que é a mais interessante, porque ainda mais que o Rodrigo é médico. Você vê que ele Mas mesmo é que a gente acha que a hora não vai chegar realmente. Não, entendeu? e outra assim, eu sabia que amamentar não seria fácil, porque eu vi algumas amigas minhas próximas, né? E eu já sabia que não era fácil, mas não tão quanto. E aí, só que no outro dia meu leite desceu, então eu dei complemento, na verdade, no copinho uma vez só para a Betina, que foi esse dia à noite. Aí o Rodrigo foi até lá e devolveu a lata de leite lá para o hospital. Mas, e eu assisti muito YouTube antes da amamentação, eu li muitos livros, né? Porque a teoria no livro é linda e na verdade real é tudo diferente. Aí, o que acontece?
eu comecei a amamentar e a neném não sabe, pega direito, ela gosta mais de um peito que o do outro, né? Tem essas coisas. Assim E aí eu comecei, meu peito empedrou, né? Com 2 meses, acho que foi a primeira vez, foi. Aí o Rodrigo, mas como assim? Não sei o que lá. Eu falei, amor, eu preciso da doula do leite. Que mané doula do leite, menina? Isso não existe. Existe a doula do leite, sim. E eu vou atrás, me falaram de uma tal lá em Birigui, eu vou atrás dela. E ele viu que eu já estava com febre, já começo de mastite, morrendo de dor no corpo, que é uma coisa insuportável, sabe? Eu tive isso 5 vezes, eu tive até com 1 ano e 2 meses, amamentando a Betina eu tive. Olha que incrível, por mais que eu tenho a informação, eu tive até com 1 ano e 2 meses, né, dela. E fomos atrás dessa mulher. Aí o Rodrigo viu meu desespero, tanto que eu estava sofrendo. E aí ela ensinou, ela fazia as massagens, ensinou várias outras posições para amamentar, sabe? Mas assim, foi tudo coisas que eu podia ter tido antes e eu não tive. E eu aprendi, né, muito, como se diz, na dor, Quando né? você falava para mim, ela me mandava os links, né? Assiste esse vídeo. Amiga, lê esse livro, faz isso, faz aquilo. Eu não fiz nada. Nenhum. Eu não assisti nenhum vídeo. Eu não li absolutamente nada. Eu assim, eu e esse vi dia muito, chegou. Sabe? Sabe? O E dia aí, que o leite desceu, que deu febre, que deu... nossa, foi. Viu? Essa informação pré-parto é fundamental, importância. Fundamental. Se não fosse uma coisa que você tivesse conhecimento, Aham. se fosse uma coisa que você quisesse, você teria desistido. Era muito mais fácil naquela hora. Muito mais fácil. E Tomar um você remédio teve lá uma para secar o pessoa leite. que, por mais que na hora ele tenha sido muito radical, Meu mas ele Deus. estava ali para te ajudar, né? Ele estava ali para te estimular e falar, ó, vamos dar certo. E ó, a dor no corpo, Foi com 2 meses. A primeira foi aconteceu, 2 meses, Com 10 dias, foi 2 mulheres de amamentação na minha casa, quando eu vi que a coisa ia encrespar. Apesar de eu não ter lido nada, tudo, eu procurei ajuda profissional. Não, eu falei pra ela, falei, Carol, pela uma amiga... semana, 10 dias. Mas também tudo fica, pelo amor de Deus, a primeira pessoa que você tem que ter na sua casa é a doula do leite. Não adianta ficar né? lendo às vezes. É, Você precisa de não, uma não pessoa dá. profissional. Não é a mãe, Ondiara. não é a mãe, eu não é só a queria, amiga. eu que só que queria, faz aí nesse não, eu caso? só queria complementar a Mila, assim, primeiro é corajoso falar isso, né? Porque assim, a gente sabe que a mãe, como você falou, o seu relato é bem real. A mãe se sente muito cobrada. E o que tem que fazer? Primeira coisa é não se cobrar. Não, eu não me cobrava. Entender. E eu falei, gente, se eu você preciso de ajuda. Se você quer amamentar, entender que tudo tem o seu tempo. Como você falou, naquela noite você estava pós-parto, você estava com uma incisão cirúrgica com dor e você não conseguiu. Mas após, com os cuidados, como você falou, com a massagem, né? Às vezes quem está em casa não vai ter esse acesso que você teve. Então é importante assim, a pessoa saber que existem técnicas de massagem que ela pode fazer, ela pode principalmente ter a pega corretinha que ela vai pôr o bebê e amamentar se torna gostoso, se torna prazeroso. Não, Mas pra não mim é foi numa prazeroso noite. depois dos 4 meses. É isso que eu falo, foi quando a maioria das pessoas desiste, né? Mas assim, pra mim foi E não prazeroso desistir, né? demais, sabe? É Eu muito acho gostoso. também que é uma coisa muito importante, mas tem que ser mais realista do que é. É lindo, é fundamental. Eu acho que assim, eu sou a favor, assim, eu vou até o final, até sangrar todo mundo e todo mundo falar, não deu. Mas a gente vai tentar. Exatamente. Mas a gente tem que avisar que não é essa maravilha. Não. Sim, no no começo, começo. principalmente, dói. Por melhor que seja a pega do bebê, por mais que a mãe tenha leite, dói. É desgastante, é uma doação absurda. Total. Nossa, é doação do nosso tempo, é doação da nossa presença. Então a mãe precisa saber disso. Porque às vezes ela vai desistir por isso e ela precisa ter quem ajude. E aí, Se ela não- super Isso, cansativo. é cansativo. né? E aí eu acho queria também. complementar assim, porque quando você está nesse cansaço que vocês estão falando, é importante assim, a mãe está tentando, dá um tempo para ela respirar, o pai pega, a avó pega, ou se a pessoa tiver uma ajudante, essa ajudante pega, dá um tempinho, né, para ela. Eu acho que ela... no meio do... Às vezes eu falava que eu estava no olho do furacão, né?
toda informação é importante, eu acho que é válido, mas eu acho que mais importante também é pensar em rede de apoio. Porque realmente, assim, ó, é o melhor para o bebê, eu lutei para amamentar, então, às vezes a gente falava, cansa. Eu brincava muito, que eu falava, gente, meu sistema urinário, ele não entende que eu amamento, porque eu tenho vontade de fazer xixi e ela faz 1 hora que ela está mamando, né? E tá ali. Então, assim, não é fácil. Então, tem gente que vem lá e ao invés de te estimular, te desestimula, fala, não, dá complemento, né? Descansa, vai dormir. E aí é muito importante a gente pensar que tem que ter rede de apoio, né? Tem que ter alguém para te ajudar, tem que ter quem te ajude, quem esteja junto, porque você lutar pela amamentação não é fácil, mas sozinha eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque realmente é muito desgastante, é maravilhoso, é super importante para o bebê, mas é uma disposição, é uma entrega muito grande, né? Olha, eu tentei quanto à amamentação, eu insisti, sim, né? Eu chamei 2 profissionais em casa, porque desde o dia do hospital a pega foi certa. Eu tive leite, eu tinha muito leite, mas um fator que a minha bebê não tinha paciência. Ela queria mamar muito, ela queria, sabe? E ela ficava nervosa porque saía pouco, apesar de eu ter muito leite. Saía de pouquinho, ela esgoelava por mais 1 hora e aí ela já não mamava. As 2 que foram lá em casa falaram a mesma coisa. Carol, dá primeiro 50 ml na mamadeirinha ou na sonda. Depois que ela tranquilizar, aí ela vai mamar. Gente, foram 30 dias. Peito rachar. Tudo que acontece com todo mundo aconteceu comigo. Mas ela não foi mamando mais. Uma coisa que eu queria, que eu insisti, sabe? E tentei, e tive apoio profissional dentro da minha casa, não deu certo. Então, assim, mesmo com apoio. E o que eu ouvia, meu leite secou, meu leite acabou. Mas não existe leite acabar assim. Existe. Ainda tem que ouvir Existe isso. porque o psicológico, ele afeta muito. Mas você não insistiu, né? Você saiu para trabalhar. Agora, eu amamentei 1 ano e 4 meses a Betina. E eu não sei se eu sou muita exceção, mas meu peito não machucou, meu peito não rachou, meu peito não aconteceu nada. Legal, hein? Sabe? Assim, isso que é bom, porque todo mundo tem essa, né? Ai, rachou, mito, né? esse mito. Ai, o meu bico saiu é o que você mais diz, que na boca da criança. Peguei assim um pedacinho, assim, que lá me chocava. Então, eu comecei a tomar muito sol no seio, passei muita lanolina antes. Aí eu falei até para Kelly, eu desenvolvi uma técnica, entendeu? Talvez por isso que eu tive os começos de mastite, mas o que mais eu não estava doendo, porque eu não deixava chegar a machucar, eu dava só uma teta e a outra eu tirava. Aí a hora que estava começando a melhorar, eu dava outra, Isso, entendeu? É importante eu fazia, ter essa troca, como esvaziar um seio primeiro, eu fazia essas coisas para não doer, porque começava a doer, eu já falei, não, vou fazer isso. Então não machucou, não rachou, foi legal. Foi super tranquilo. Doutor, você quer falar? Marina, uma dúvida só. A alta hospitalar em Rio Preto é muito precoce, na sua opinião? Só um adendo, eu tenho uma cunhada paulistana e alta hospitalar. Porque todos esses ensinamentos não podem começar dentro do hospital? Se eu perder meu emprego, a culpa é sua. Só isso que eu aviso. Tô brincando. Eu fiz essa pergunta para você porque eu tenho uma cunhada paulistana que está no 2º filho. E as altas em São Paulo são 48 a 72 horas, no mínimo. Esse, pela Sociedade de Pediatria, as altas devem ser dadas após 48 horas de vida do bebê. Se a gente parar para pensar, vamos ver a fisiologia. Se essa mãe teve... A princípio, a gente parte do pressuposto que essa mãe entrou em trabalho de parto e ela teve ou um parto normal ou uma cesárea, isso de acordo com o que aconteceu na evolução, mas qualquer uma das 2 coisas é estressante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, esse bebê que acabou de nascer, ele vai ter um período de mais ou menos umas 12 horas de sono. Ele não vai acordar para mamar. E as pessoas vão querer colocar esse bebê para mamar
e esse bebê não vai mamar porque ele não quer, e ele vai se irritar, e ele vai chorar, e a mãe vai ficar estressada porque ela vai falar que o bebê dela não pega, ela vai chamar a fono, a fisioterapeuta, todo mundo para ajudar. E o bebê só não queria mamar porque ele estava descansando, é fisiológico. Depois dessas 12 horas, ele vai começar a acordar para tentar mamar. E ele não vai mamar direito. Nenhum bebê nas primeiras 24 horas de vida consegue mamar direito. Por melhor que seja o bico da mãe, por mais que essa mãe tenha leite, por mais que esse bebê saiba pegar, não mama. E aí, isso tudo que ela passou na casa dela sozinha, ela tinha que ter passado no hospital. Que ela tinha uma equipe de médico, uma equipe de enfermagem. Que eu fiquei super assim, chateado, porque o Rodrigo, coitado, ele queria ir embora para casa para ficar, né? Mas assim, eu agora, com o meu próximo filho, eu nunca mais vou sair 24 horas do hospital. Não existe. Não vou. As altas são Entendeu? precoces. A gente tem critérios É por de vários alta... motivos, né? A gente conhece. Sim. A gente tem um critério de alta... E às vezes é liberar a vaga e liberar a vaga, né? Tem um tudo. déficit de E vaga muito grande. Convênios, né? Que a maioria é convênio, né? No SUS, a gente consegue segurar, porque a gente tem respaldo da sociedade, então a gente consegue segurar. Nos convênios é muito difícil a gente conseguir isso. O que a gente tem é uma normativa de alta precoce, que a gente fala que são essas altas com 24 horas de vida. Mas a mãe e o bebê precisa preencher uma lista de critérios. Essa mãe tem que ter parto normal, esse bebê tem que ser a termo, acima de não sei quantas semanas, são várias. Não, isso não adianta, eu vou embora com 48 horas em todo. Eu falei, ninguém me tira daqui. No terceiro, então, eu acho que eu queria morar no hospital. Mas não. Mas assim, tem uma normativa para esses bebês, são vários critérios do bebê e da mãe, para a gente poder, mas as altas são muito precoces. Ô Kelly, eu tenho só para avisar, nossa transmissão do Instagram já terminou, então quem está aí, manda as perguntas depois, o Instagram a gente só consegue transmitir 1 hora, tá bom? Eu tenho uma dúvida aqui, eu queria te perguntar, Paulo. Atividade física para gestante, lá no teu caso com o Pilates, até quando pode, não pode, o que dá para fazer, é importante, não é? Me fala aí. Vamos lá. Pode e não pode. Depende do caso, né? Tem um monte de coisa que dá para fazer, tem um monte de coisa que não dá para fazer. Eu acho que a palavra principal é respeito, né? Respeito ao nível de aptidão física dessa mãe. O que não pode, né? O que eu vejo, assim... A mulher que nunca fez uma atividade, nunca se mexeu, nunca fez nada. E aí fala, tô grávida. Legal. Aí ela quer andar de bicicleta, ela quer fazer pilates, ela quer ir lá no pilates, ela quer pendurar de ponta cabeça, que eu já acho um absurdo mesmo se não estiver grávida. Acho desnecessário. Mas, então há uma série de fatores que tem que ser observados, né? Essa mãe que nunca fez uma atividade, eu falo que é importante observar o quê? O corpo, quando acontece a gestação, o corpo começa a passar por uma série de transformações. E como eu passo por uma série de transformações, então eu estou passando também por uma série de adaptações. Meu corpo está entendendo aquela nova condição. Quando eu inicio uma atividade física, você já iniciou, Renata? Você vai iniciar, né? Semana que vem. Quando qualquer pessoa inicia uma atividade física, eu também estou dando um estímulo diferente para o corpo. Então, meu corpo também vai passar por uma série de adaptações. Então, para que eu vou expor essa mãe que nunca fez uma atividade física alguma, adaptar toda a adaptação que a gestação promove, aí eu vou adaptá-la ao exercício. Eu vou mudar o gasto energético, eu vou aumentar a solicitação muscular. E então, para que eu vou causar essa sobrecarga na mãe, né? Então, não é que não pode fazer, nunca fez, então continua sem fazer. Então, havendo liberação médica, eu só trabalho com liberação médica, sempre em parceria com os obstetras. Uma vez que chegou uma gestante lá para mim, ok, quem é o seu médico? Cadê a cartinha dele? Me dá o telefone dele, né? Para ter um trabalho próximo, para falar, olá, doutor, eu sou a Paula, eu estou acompanhando a tua gestante, vamos trabalhar juntos, porque acho que tem que ter esse trabalho em conjunto. Uma vez que o médico liberou, que está tudo bem, que a gestação, né, o embrião está lá fixado, está tudo bem, a gente vai trabalhar, e é um trabalho muito legal assim com o gestante, porque a gente vem acompanhando
todas as alterações que a gestação vem causando, né? Então, ajudando essa gestante a curtir, porque eu falo que gestação é um momento que a gente tem que curtir mesmo, eu tenho que aproveitar a gestação, eu tenho que sentir essas alterações, viver no corpo mesmo essas alterações. Então, a atividade física, acho que não é a hora de você querer virar atleta de alto rendimento, né? Mas a atividade física, ela vem ajudando, então começa a liberar relaxina, né? Existe um mito muito engraçado que fala, gestante tem que alongar. Pelo amor de Deus, não me alongo a gestante. A gente precisa fortalecer, tem relaxina no corpo. Eu estou relaxando todas as articulações, abrindo espaço, porque o corpo ele se prepara para um parto normal. Ele não sabe se você vai fazer cesárea normal. Então, eu preciso dar estabilidade. Gestante, é muito comum eu pegar gestante que torce o tornozelo, torce o joelho, tem dor nas costas, porque ela está frouxa. Então, eu preciso estabilizar essa gestante. Entendi. Então, o alongamento, às vezes eu vou lá e loto a gestante de alongamento. E aí, a gestante na hora fala, ai, que delícia, no outro dia me liga, pelo amor de Deus, parece que eu vou desmontar, estou com dor. Mas o que eu fiz? Ela já está lá lotada de relaxina, eu fui lá e abri mais ainda as articulações dela. Então, não é só alongar, eu preciso dar estabilidade, eu preciso dar força, eu preciso lembrar que maternidade real, chegou em casa, eu tenho que segurar esse neném o dia inteiro, eu tenho que ficar lá 1 hora segurando o neném no braço para amamentar, dói o braço, então eu tenho que fortalecer esse braço, tenho que fortalecer as costas. Então, tem bastante coisa, mas tem que haver respeito. Dentro do limite, né? Dentro do isso, limite. Né? Você quer falar, Kelly? A questão é essa da maternidade real, a gente falar realmente isso, da preocupação da mulher, dela ter essa rede de apoio, hoje em dia tem muitas opções, né? Tem Anjo do Cuidar, tem a doutora que vai atender em casa, que ela vai atender a família, porque você está tão preocupada com o bebê e você esquece de você. Então, o que a gente está vendo o tempo todo aqui é isso, que você tem que ter um atendimento familiar, na verdade, né? Nesse primeiro momento que nasce o bebê, que essas experiências são muito marcantes, assim, quando nasce o bebê. E para esse casal aqui de médico, como que foi essa maternidade real quando chegou os bebês? Doutora, é diferente? Graças a Deus nós somos muito abençoados. Mas mesmo quando tudo dá certo, a gente coloca a minhoca na cabeça, né? Eu tive 2 partos normais, super rápidos, que eles queriam ser assim, não foi nada tão planejado, era para ser mesmo. Amamentei os 2 até mais de 1 ano, já saíram mamando do hospital, graças a Deus. Mas mesmo assim a gente põe muita coisa. Eu lembro que chegamos aí numa pediatra, que não era o pediatra de rotina, porque ele estava viajando, e eu falava assim, o meu primeiro filho, né? Mas ele é muito magrinho, ele não é um bebê chechonchudo, o meu leite não é suficiente, porque o meu peito não fica cheio, não fica vazando. E ela fez eu tirar a blusa, apertou e espirrou leite, né? Aí ela falou assim, como você fala que não tem leite? Claro que você tem. Mas eu achava que ele era magro, ele precisava de mais, mesmo tendo tudo certo, né? E não é fácil, mesmo com ajuda profissional, às vezes a gente precisa de um convencimento. É porque a gente fica na cabeça com o bebê Johnson, que ele tem que ter dobrinha. E por mais que a mãe ou os avós vejam que ele está crescendo, ele está pegando peso, a gente quer ver dobrinha. E elas falam também, né? As pessoas falam. Muito. Mas eu acho que você deveria dar uma mamadeira, porque não é gordinho, né? Não é gordinho, ele não está tão cheinho. E se ele está bem, se ele não está dormindo, ele não está chorando, não está esgoelando, é o suficiente. Eu quero falar com a doutora Marina. Doutora, tinha uma coisa que quando as crianças eram pequenas me deixava muito irritado com gente que vem de fora, e eu azedava um pouco assim, porque a pessoa que chega do nada, o neném está lá pequenininho no carrinho, aí vem um que você nem conhece, sei lá, quer beijar a mão do meu neném. Meu, tipo assim, né? Isso pode aí... amassar, pode xingar, dar um chute, avança. Não dá, né, doutora? Não dá. Nenê, acho que mão nem nós, de nenê né? Não dá, beija a cabeça, beija o nariz do nenê. Mas não... Beija. Não, até pegar...
Não, da comida é desesperador tanto. A mão do bebê é o contato que ele vai ter com o mundo, né? É mão e boca. O que o bebê tem contato com o mundo nos primeiros meses é mão e boca. Então, a mão vai para a boca. Isso é desenvolvimento, é bom que vá, tem que ir. E aí vai tudo, né? Tudo que estava na mão todas as pessoas que pegaram na mãozinha do nenê vai para a boca do nenê. Avança, a gente tem que, tira o carrinho de perto. Por isso que nesse primeiro momento, quanto mais tempo não vê tanta gente, é importante. Melhor, né? Porque tem muita gente sem noção, né, doutora? Infelizmente. Tem essa informação a gente tem que falar para as pessoas, ó, não é legal beijar a mão do bebê. Básico, né? Básico. Não é legal isso aí. Quem está escutando a gente, quem tem esse hábito, né? Pode falar. Não, fala você. Ela falou que a gente só pensa nessas coisas quando a gente é mãe, né? E realmente é uma coisa que as pessoas não param para pensar. E quando você vira mãe, você vê que fala, não, eu não posso pegar da mão do nenê, né? Eu não posso dar alguma coisa sem saber o que a criança pode comer ou não. É o que mais a gente vê, absurdo, só um biscoitinho de polvilho. Coitado, ele tá olhando. Bolachinha de maisena. Ele tá olhando tudo, porque ele não conhece nada. Né? O sorvete, a banana, o peito da mãe, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa para ele. Eu só queria complementar a doutora quando ela falou da questão do bebê, que as mães ficam preocupadas se o bebê está ganhando ou não peso. E aí a gente fala muito assim para as mães, olha, tá evacuando o bebê? Tá urinando? A fontanela, aquela parte da moleirinha, né, mais conhecida, não tá muito rebaixada? Então, tá ganhando peso? Tá indo na pediatra? A doutora tá falando que tá tudo certo? Então tá tudo certo. Não precisa ficar com esse mito, né, doutora? Outra coisa que a gente vê agora é criança que é amamentada exclusivamente, ela tem uma curva de peso própria para ela. Então, essa coisa de o nenê precisa ganhar 35 gramas por dia é mentira. Muito legal essa informação, hein? Alguém, algum dia, inventou isso e falou para todas as coitadas das mães do mundo que é assim. E não é. Isso não é. E as curvas de peso que a gente tem são com crianças em aleitamento misto ou fórmula. E o ganho de peso é diferente. Então, essa curva de peso vinha na carteirinha de vacinação, né? Exatamente. E aí a gente ficava comparando, porque ela já vinha na carteira de vacinação. Mas mesmo essa curva sendo mista, ela é uma estimativa. É uma média da população. De bebês americanos, aquele negócio. O que a gente leva em consideração é o ganho de peso ascendente. E assim, não espere que a gente vai ter uma criança muito grande de pais que não são muito grandes. E a criança que é gordinha de bebê pode ser um adulto magrinho. Isso não significa nada. Então, uma dúvida que eu tenho, né? Se isso é o que dizem, que o leite materno ele é tudo que a mãe come. Se ele é tudo que a mãe come. Filtrado, dá uma filtradinha. Aí aquela mãe tem aquela alimentação maravilhosa. Ele mesmo assim, ele continua sendo muito melhor do que a fórmula, sim. A principal, se a gente for pegar o leite materno, a gente pensando ele como nutriente, ele é melhor que tudo. Melhor que a fórmula, mas se você for ver nutritivamente, a fórmula alcança. A gente consegue ter um alcance nutritivo da fórmula. Mas anticorpo, vínculo, isso esquece. Saciedade, isso a gente não consegue nunca, nenhuma fórmula do mundo vai suprir isso. O que a gente consegue mais ou menos no leite materno é aproximar a parte nutricional. A parte nutricional eles examinaram o leite materno, viram, tem isso de nutriente, vamos fazer isso de nutriente. Anticorpo, vínculo, tudo que tem, a gente não consegue, além do ato de amamentar. E teve uma informação no segundo bloco aqui com a doutora Márcia ali, que eu fiquei surpreso, que somente 38% das mulheres amamentam. E isso é um índice razoável no Brasil. Ela o Brasil comentou. não é um dos piores do mundo. Não é. Existe pior. E é ruim, mas existem muito piores. Eu só queria complementar a pergunta dela e da doutora, a informação da doutora, que assim, artigos falam que mesmo mulheres desnutridas podem e têm um leite de qualidade. Então, assim, não existe leite fraco, isso é mito. Não existe. Então, complementando não existe, a doutora, exatamente. Então,
a mãe tem que tirar isso da cabeça, tá? Mesmo mulheres desnutridas podem amamentar, tá bom? É tão importante isso, essa informação. O doutor João Paulo estava antes no bloco anterior e eu lembrei quando a minha primeira filha nasceu, que como eu conhecia a doutora pediatra muito tempo antes, e a gente começou bem antes dela nascer, foi muito legal porque a gente tinha, no caso eu, né, que na verdade naquele caso eu fui pai, né, o pai e mãe junto, né, eu falo isso para minha filha, ela dá risada, né, mas eu participei muito realmente, e é muito importante, porque você com a informação do profissional muda tudo, muda todo o processo, a criança é diferente, e assim, depois que ela nasce, você já tem um vínculo com aquele profissional, né, porque é alguém capacitado, porque uma coisa na época, viu, doutora Marina, que me incomodava demais, nesse caso com as pessoas que estavam ao redor, que era muita gente falando. Então eu quis que tivesse uma pediatra já antes, porque eu sabia que aquilo ia me incomodar. É uma coisa que as pessoas não divulgam, as pessoas não fazem, mas existe uma consulta pré-natal com o pediatra. A partir da 32ª semana de gestação, todas as gestantes têm que procurar um pediatra. Essa mãe tem que ter um pediatra para a hora que essa criança nasce. Porque o que acontece muito, a criança nasceu, ninguém se importou se ela ia ter pediatra ou não, a gente se preocupou se ia ter GO, aí o pediatra é um qualquer, que você não sabe quem é, e aí você vai lá, a gente falou bem, dali uma semana você vai lá, aí você olha para a cara dele e fala, tipo, nossa, nada a ver, eu não gosto, não tem. Aí você tá com um nenê, você já tá louca, com os cabelos em pé, aí você tenta marcar consulta com alguém, às vezes você não consegue, aí você vai em 5 pediatras, cada um fala uma coisa, porque cada um tem a sua linha, alguma outra coisa, e a criança está com 6 meses e você não achou pediatra ainda. Talvez se você tivesse feito isso com 32 semanas, a sua sala de parto poderia ter sido diferente, que a gente não pensa no pediatra na sala de parto, né? A gente não pensa, a gente pensou no GO. Dá vontade até de ter um filho para fazer diferente. Não, isso não dá vontade de fazer de eu tô novo. assim, olha. Não, só para ver como é que é fazer tudo certinho. Não, vou fazer 4, né? Isso é tão importante. Meu óvulo já tá com 40 anos, agora eu aprendi isso aí. Viu? Isso é tão importante que no meu caso lá, quando a minha filha nasceu, aí a doutora, que eu já tinha uma amizade grande com ela, aí ela trouxe a neném, aí todo mundo sabia que eu tinha escolhido 2 nomes, né? Ou era Giovana ou Gabriela. Aí a doutora chegou para mim e falou assim, nossa, Renata, ela passou para levar neném, tem cara de Gabi, hein? Ela batizou minha filha. Mas por quê? Ela estava comigo muito tempo, eu confiava nela, entendeu? Sabe, a doutora Cássia depois foi a pediatra do Dario também por muito tempo. Então, esse vínculo, ele é muito importante, eu considero muito importante. A doutora Cássia, eu vou falar assim, é uma coisa realmente, a gente mudou muito de cidade, né? E eu tenho o Arthur, a Lara e o Dario. E quando a gente voltou para Maringá, ela era doutora da filha do Renato Primeiro Casamento. Ela falou, vamos levar o Arthur na doutora Cássia. O Arthur tinha na época uns 9 anos, mas a importância da confiança, né? Eu tinha passado em um monte de pediatra com o Arthur. Quando eu cheguei lá, eu levei um tanto assim de exame, de laudo, disso, daquilo. E era o negócio do moleque que não engordava. De ser magrinho, que todo mundo falava que ele era muito magro, tinha que tomar vitamina. E a questão de TDAH, essas coisas. Ela falou assim, ela pegou esse aqui e falou, joga no lixo, tem nada, vamos daqui. E aquilo dá uma paz quando você tem uma segurança e ter um profissional mesmo, né? O que a gente está falando aqui é isso, busque informação, busque um profissional que vai te ajudar. Na hora, igual a doutora falou, fica calma, não precisa você se preocupar agora com a estria. Dê um tempo. Né? Não é vir, não, vamos fazer isso. Mas, não, calma, agora é o momento de ter o filho, de ser mãe. Não, doutor, tem varizes, mas fica tranquila. Porque esse momento que a gente tem o filho, eu fiquei um bicho. Eu viro assim, a mulher é muito hormônio, né? Eu não deixava ninguém pegar, era terror. Então, eu acho legal falar isso, realmente, o projeto maternidade. É muita coisa que a gente pode fazer para se melhorar, né? E é isso que eu queria falar. Carol, o caso do leite, é como a gente falou no primeiro bloco, na vacina, se a mãe está amamentando, a criança não sente dor,
sente, porque é uma picada, tal, mas não tanto. E quando a criança está doente, o leite da mãe modifica. A imunoglobulina que ela aumenta, os anticorpos. Então, o leite modifica até de cor para provar que está como se estivesse cuidando curando, né? a criança. Então, é tão macroscópico que se você ordenha o leite, ele muda de acordo com a sua alimentação. Por exemplo, mães que são vegetarianas, que comem muita verdura, essas coisas, o leite, a coloração é diferente. É diferente. Que legal. Muda muito. Ele é uma coisa mágica. Assim, gente. Muito é uma coisa mágica. E é legal que durante hoje foi um dia muito especial para nós, que nós conseguimos pegar uma ideia, transformar essa ideia em realidade, e isso foi muito importante. Porque realmente a informação salva. E sabe o que é mais legal? A gente teve aqui vários profissionais de várias áreas e fica muito claro o seguinte, né? Nós estamos aqui com médicos especialistas, né? Que a doutora é dermato, a doutora é vascular, a doutora Marina é pediatra, né? Então assim, e aí tem aqui alguém que está, a Paula é da fisioterapia, mas ela tem a área que ela trabalha, né? A doutora que ela falou muito bem hoje no começo, ela é nutricionista, mas focada materno-infantil. Está aqui a enfermeira, que é a Andiara, que tem essa questão do anjo de cuidar. Estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes, eu vi a Mila falando aqui, eu lembrei, né? O Rodrigo está aí, a gente estava junto ontem, ele é ortopedista. Não sei, lógico que ele tem uma visão, o cara estudou medicina, né? Ele é um médico. Pô, mas lá atrás, ele, né, não é a especialidade dele, né? Então, assim, ele passou mal junto com a Mila, e o cara é médico. Então, eu estou querendo dizer com isso o seguinte: procurem o especialista em cada área, isso é importante, né? Então, assim, não é porque o doutor Marcelo Azen, ele é médico, que ele vai saber tudo de pediatria. A doutora Vanessa acabou de dizer que nasceu neném, apavorou, mas foram em busca do quê? De um pediatra. Gente, pediatra, a hora que nasce o neném, apavora. Qualquer pessoa que nasce um bebê, apavora. Apavora, né? Apavora. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que está acontecendo. Tem um estranho dentro de casa. Não, apavora. Né? Apavora. A sua vida tem mais um estranho dentro de casa. E a hora que eu só, de verdade, assim, eu não sei, né? Mas eu só apavorei na hora que ela chorou. Eu falei, meu Deus, ela vai chorar a noite inteira. E eu tava com dor. E eu sabia que o leite ia ficar lá na boca dela. Foi só essa hora. Depois foi tranquilo pra mim, assim, sabe? Tem muitas mães, né? Eu não sou contra. Também não julgo que contratem enfermeiras para ajudar para dormir à noite, né? Gente, eu enchei muito. Eu enchei antes da gravidez. E o meu pós-parto, vocês não têm noção. Quem ia me ver, eu estava um monstro, eu estava desconfigurada. Meu rosto, sabe? Elas falavam assim, as minhas funcionárias falavam assim, gente, que medo, não assusta. Eu falava, eu estava com vergonha, porque eu sabia que eu estava muito inchada. Aí eu tomei chá de algodão, tudo que o povo foi falando, mandando eu tomar, eu fui tomando. Chá de algodão, água de não sei aonde, água de enxurrada, tudo que vocês pensarem eu tomei para desinchar, mas nada desinchava, né? Até meu médico falou assim, eu vou tomar diurético. Ele falou, Mila, só tomar cuidado por causa do leite, né? Mas toma já, porque o inchaço dói, né? O inchaço dói. Tem até um chinelinho que eu até faço propaganda dele muito. Eu comecei a usar esse chinelo com 5 meses de gravidez, que é um chinelo que o Rodrigo ele prescreve para quem tem esporão de calcânio. E ele sabia que eu não aguentava pisar, com 5 meses já de gravidez, de tão inchada e retida que eu estava. Então eu ia para a festa de casamento com esse chinelo horroroso. Eu estava cagando, andando, desculpa. Mas resolvia, né, Mila? Mas assim, eu não aguentava, gente. Eu precisava trabalhar, precisava fazer tudo, eu ficava com aquele chinelo. Sabe, então pós-parto eu enchei demais. E tudo, por causa da anestesia, por causa disso, por causa daquilo. Aí que eu usei a meia. Eu usava a meia para viajar, né, de avião. E usei muita meia depois também no pós-parto, bastante, para ajudar assim, o inchaço. Muito legal. Bom, sempre tem muito assunto, a gente vai ter que terminar. Eu fiquei com a curiosidade agora, viu, Andiara? No caso hoje, vocês conseguem, a mãe teve o filho lá, vocês conseguem mandar alguém que vai dormir lá para liberar um pouco essa mãe? Tem esse serviço para a mãe dar uma relaxada?
para ficar com esse bebê. Vocês conseguem fazer isso? Sim, a gente consegue. Como a Mila falou, tem enfermeiras qualificadas, tá? Nós temos um time de enfermeiras, todas pós-graduadas, mestres como eu, tá? Com doutorado também só na área de pediatria. Enfermeiras que vão acalmar e vão fazer esses cuidados que a Mila falou, que é acolher a mãe, o pai, a criança, ensinar a fazer ordenha, ensinar a mãe, né, como fazer a pega. Mas acho que o principal aqui para as mães que estão assistindo é fazer como a Mila, né, não se cobrar. Eu gostei muito dessa fala dela. Ficou inchada, foi difícil, mas está aqui, ó, sobreviveu. Então e não se comparar, né? Eu acho que esse é o principal. Vai passar e conte conosco. E o doutor João Paulo falou uma coisa muito interessante aqui, e depois também a doutora Roberta falou, que não escutar esse povo que vem de fora, né? Isso aí eu acho que é fundamental. Converseiro, né? É a vizinha, não sei quem, quer dizer, isso aí é uma coisa importante. Bom, pessoal, quero agradecer vocês. Foi um dia maravilhoso para nós. Foi um bloco, assim, também, todos os blocos foram maravilhosos. Foi mais do que a gente pensava, né, Kelly? Porque a Kelly tinha esse propósito de levar a informação, porque a informação salva, né? E eu disse no começo que não só salva a vida, né? Salva relacionamento, salva casamento, salva de um monte de situações ruins, salva do estresse, né? Então, hoje foi um dia muito abençoado. Obrigado por vocês estarem aqui, doutora Vanessa, doutor Marcelo, obrigado, doutora Marina, Carol, obrigado, viu, Mila? Muito obrigado, Paula, obrigado, doutora Renata, obrigado, Indiara, e foi muito legal que o Iguatemi nos cedeu esse espaço para a gente fazer isso aqui, está sendo tudo transmitido ao vivo, foi uma coisa assim marcante, para nós, é um marco para a Revista Saúde, para a nossa empresa de marketing médico, porque a gente realmente dá um salto muito grande, porque daqui para frente nós vamos focar muito nisso, a informação que salva. Kelly, termina aí para nós, quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer mesmo e falar que é isso mesmo, é muita coisa nova, é muita coisa para se falar, para debater, para informar, né? Informar as mamães, para elas terem essas informações e usar da melhor maneira para a sua família. Obrigada a todos. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, viu? Vamos fazer uma foto aqui com esse pessoal. Estamos prontos?